Hoje, o impossível acontece. Sara, com 90 anos, dá à luz Isaque. E Jesus nos ensina a não ficarmos ansiosos pelo dia de amanhã. Dia 14. A providência divina. Bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. A leitura de hoje será Gênesis, capítulo 21, Lucas, capítulo 12, versículos 1 ao 31 e Salmos, capítulo 14. Vamos para a leitura. Gênesis, capítulo 21. Nasce Isaque, o filho prometido. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. E, no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Pacto entre Abraão e Abimeleque. Naquela época, Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, propor a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com esta terra em que vieste como hóspede a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraão aqueceu: sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu:
Não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe indagou: a que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraão replicou: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Lucas, capítulo 12. Os fiéis devem evitar a hipocrisia. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser reconhecido. Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Jesus ensina o temor do Senhor. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Testemunhe sua fé ao mundo. Digo-vos mais: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá o perdão. Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar. Porquanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Jesus condena a avareza. E aconteceu que, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida, lhes advertiu: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. A parábola do rico insensato. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: Já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: Tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te,
come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Os fiéis não devem viver ansiosos. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procurareis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhareis o vosso coração nessas preocupações. Porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente o que as necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Salmos, capítulo 14. O tolo não crê em Deus. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo, como se comessem pão, e não clamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha de Sião. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Encerramos o dia 14. Vimos a alegria do nascimento de Isaque e o ensino de Jesus sobre a ansiedade. Quero saber de você. Jesus disse: não andeis ansiosos. Qual área da sua vida é mais difícil entregar para Deus hoje? A financeira, como o rico insensato, ou a familiar, como Agar no deserto? Amanhã, dia 15, o sacrifício de Isaque. Te espero aqui.